Mas Bora que isso deve conseguimos.
Eita. Bom dia, querida e engajada audiência do Jornal Brasil Sem Medo. Hoje, quarta-feira, 27 de setembro, eu sou Ana Flávia Barreto e você está no Diário BSM. Hoje com comentários e análises de Braz Oscar. Bom dia. Bom dia, Ana Flávia. Bom dia para nossa querida e linda e cheirosa audiência do BSM. Estamos aqui para mais um diário, mais um dia de notícias fantabulosas, maravilhindas, né? Notícias fofas do nosso Brasil veronil, que a gente vai tentar comentar com muitos comentários engraçados e piadas inteligentes. O Braz... contrário, né? Não, é porque nós vivemos tempos, né, Braz, em que as palavras, os sentidos delas, né, tudo assim a gente muda, testa, tudo é relativo, novidades, não é? No uso dos termos e tudo mais. Tô abrindo aqui o... Exatamente, concordo. Canal do Silvio no YouTube. Já vi que lá? Tá todo mundo dando bom dia. Olha a hora, cadê esses dois? A Márcia Regina perguntando. Culpa é minha, cheguei atrasado. Não, gente, mas foi por uma boa causa. O Braz estava malhando. Pode falar, né, Braz? Pode. Porque a gente sempre trata de assuntos de saúde aqui, geralmente, não é, Braz? Exatamente. E eu tenho um motivo de saúde para poder malhar. Eu malho para poder tomar mais cerveja. Então... Hoje, inclusive, furou o Braz, mas o que aconteceu? Ontem a gente saiu aqui, o Braz esteve com a ausência do Bernardo Kister, né, que está lá viajando para Roma, né? O Braz esteve aqui, então, no Conexão KGB. Aliás, que episódio sensacional, hein, Braz? Foi legal ontem, né? Já vi que tá rolando uns cortes no Instagram aí, a galera por conta própria. Gente, vamos divulgar os comentários, a precisão e a urgência dos temas ali levantados e tratados. Então já tem aqui até nos comentários o Renner, #Braz no STF. Então a sua campanha tá progredindo, né, gente? Será que eu exagerei no blush hoje? Bom, não sei... Minha filha, eu não posso te ajudar porque tipo, eu não sei nem o que é blush, entendeu? Então... Ô, Braz, você é pai de menina? Eu não sei. Eu sei que tem um pó que ela passa na minha cara antes de começar o programa. Que se você me perguntar como é que é o nome daquilo, eu falo, é o pó que a Ana Flávia passa na minha cara. Mas a filha do Braz, ela também já... Eu ia já falar... É mocinha, já. Não, e eu ia falar o seguinte, que... Braz, vai chegar um momento em que você vai comprar maquiagem para ela, mas não, ela é toda desenrolada. Ela compra com o próprio dinheiro dela. Tem 12 anos, já trabalha, tem grana, ela faz o network dela lá com os cachorros do condomínio, pega os cachorros, todo mundo do condomínio, passeia, aí ela junta a grana dela, aí amigo vai sair de férias, ela tipo transforma o quarto dela, ela terceiriza o quarto dela em um hotelzinho de cachorro, né? Que bacana, Tô gente. pensando em cobrar um ágio já. Outro dia até perguntei pro Braz, tá com um cachorrinho novo? Não, é coisa da Ilana aqui. Ela que faz os corre dela e faz a grana dela. Maravilhosa, Ilana, ó, fã-clube. Gosto de gente assim, né, proativa. Mas muito bem, Braz, isso é fruto da sua educação. Não, a gente vai ter um tema aqui de educação também. Isso é bondade de Deus, eu não educo não, eu nem encho o saco, eu pago as contas e deixo crescendo. Mas não as contas dela, né? Não, porque agora ela quase uma empresária. Já está no rumo, já. Muito bem. Bom, vou abrir então com o concorrente do Braz no STF. Culpando quem? A culpa de tudo nesse universo é de quem, Braz? É do Bolsonaro. Todo mundo sabe. Então... Flamengo perdeu por culpa do Bolsonaro e não é piada. Quem foi que falou isso? Foi falado ontem mesmo, né? O Juca Kfouri. O Juca Kfouri, né? Que comentarista, político não, futebolístico, esportístico. Não, mas agora ele é político, o Juca Kfouri é deputado. Sim. Então ele fez esse comentário em que circunstância, Dani? Tá. Então, e usa aquele óculos com um redondo e um quadrado, né? E, enfim, o Juca Kfouri, ele é parlamentar ainda, já perdeu o mandato, já se reelegeu, não lembro, mas ele foi parlamentar ou ainda é. É muito deputado, não dá para lembrar todo mundo. E aí teceu essa seguinte, né? Exatamente. Tô confundindo com o Jorge, é Cajuru, Kfouri, é tudo parecido. Não, mas então, o comentarista de esportes, né? Então, foi quem disse que a culpa da derrota do Flamengo era do Bolsonaro. Por questões climáticas, alguma coisa exatamente, assim, né? Porque o Bolsonaro é um negacionista do aquecimento global e isso faz com que as pessoas não se conscientizem sobre isso e aí continuam, sei lá,
o que a gente faz para aumentar o aquecimento global? A gente joga canudinho na praia para matar a tartaruga, não sei. As pessoas continuam agindo de alguma maneira que ninguém sabe explicar exatamente o que é. Você continua, tipo, indo trabalhar de carro, né? E o teu carro muda o clima do planeta, e aí por conta disso ficou mais quente e o Flamengo perdeu, porque a mudança global e a onda de calor afeta só o Flamengo, não afetou o São Paulo. Muito bem, Dani colocou aí pra gente, Aí, Super Dani, Juca Kfouri, então, o aquecimento global, o bolsonarismo e a Copa do Brasil. Gente, é inacreditável, porque veja, um lugar onde aconteceu o jogo, isso vai ser assunto, na verdade, para o Além das Quatro Linhas, que é a novidade que está chegando aqui semana no BSM. Que vem, né? Semana que vem, vai ter programa de comentário de futebol também na grade. Briguei, o Dani aqui, outras novidades, outros participantes. Então, esse é assunto para tratar lá também. Vocês vão conhecer o Dani, né? Que você só vê a gente falando com ele, vocês não vê a cara dele. Não é muito bonita a cara dele, não, mas é gente boa. A Letícia acha. Azar dela. Nossa chefe de redação aqui, né, esposa do Daniel. Bom, enfim, esse tipo de assunto a gente também vai poder aprofundar lá. Mas, de qualquer forma, ele fez essa salada, trazendo, então, um lugar onde aconteceu o jogo é a Terra da Garoa e o outro é o eterno Rio 40 Graus. Então, assim, o problema do calor é do Bolsonaro, de um time que convive com essa temperatura escaldante já, né, desde sempre. Eu sempre escuto Rio 40 graus, desde que eu sou criança, eu sei que lá é quente. Isso é conversa fiada, né, cara? Assim, porque essa onda de calor que tem na entrada da primavera é um fenômeno extremamente comum, enfim. Que não é por causa disso eu não vou nem entrar nisso, porque eu não tenho os dados aqui, mas hoje pela manhã eu estava... Enfim, conversando com o Silvio e o Grimaldo, climatologista, geólogo, cientista, uma das melhores nessa área. E aí, enfim, numa conversa ela explicou rapidamente, né, que é uma situação que faz parte, na verdade, da dinâmica do clima meio que desde sempre. Aliás, a gente tem que, qualquer hora, fazer um especial, um mini doc aqui do BSM sobre essa situação com a Daisy, que é uma das... Tem autoridade para falar é um dos poucos acadêmicos honestos que trata desse assunto, né, na comunidade científica brasileira. Eu também faço votos, viu? Já faz tempo que eu quero trazer os conhecimentos aqui, a autoridade toda dela para falar. Vamos ver se a gente consegue convencer. Uma hora a gente consegue, porque ela é muito tímida. Mas sabe falar, sabe do que fala, né? Então, voltando aqui em culpas, né? Falando em culpa e Bolsonaro, Flávio Dino culpa Bolsonaro pelo fortalecimento do crime organizado na Bahia. O atual ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a atual onda de violência na Bahia é resultado da política armamentista do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como solução, porém, ele afirma que está fortalecendo a presença da Polícia Federal na região. Vou abrir aspas aqui para ele, tá? É um quadro muito desafiador, muito difícil. O que nós, do governo federal, fizemos neste momento foi fortalecer a presença da Polícia Federal para apoiar essas ações, sobretudo visando a pacificação. Ele disse, né, o comunista disse no domingo isso. Ele estava lá numa homenagem ao Padre Júlio Lancelotti, na capital paulista, quando, né, alguém já abordou ali, e ele trouxe também o seguinte, continuou, abre aspas para ele, infelizmente, as organizações criminosas se fortaleceram muito nos últimos anos, aumentaram o acesso às armas em todo o Brasil por conta de uma política errada que havia no nosso país. Diante da situação, o Bolsonaro compartilhou a notícia em seu Instagram, onde comentou que, abre aspas para o Bolsonaro, se, Dino, botar outro órgão no lugar da boca, não mudem muita coisa, fecha aspas. É nosso bolso, né? Nosso nitro. O que acontece, né, Braz? É uma discussão já antiga. Ontem vocês pincelaram esse assunto no KGB, né? Sobre armamento. E você estava contando o episódio, na verdade, que lá em Minas, né? Você esteve na palestra, cujo senador é desarmamentista. O senador Eduardo Girão, né? Que, enfim, apesar de ser um defensor aí da pauta pró-vida, tudo mais e tal, a gente tem essa profunda discordância, né, com a cara de pau dele de ter ganhado dinheiro com empresa de segurança e ser um desarmamentista. Então, assim, todo rico desarmamentista, no fundo, é o quê? É um elitista. Né? Porque, assim, ele acredita que existe uma superioridade moral, né, em certas pessoas que as habilitam de ter armas, e o pai de família de classe média, ou até mesmo de pobre, né, não deveria ter armas
para se proteger, porque afinal o homem pobre ou o homem de classe média é um animal em potencial. Ele não tem a finesse do rico, né, que pode pagar um segurança para ter uma arma para ele. Então, assim, esses discursos elitistas sobre arma, eles são comuns não só entre políticos, donos de empresa de segurança, e, enfim, toda essa elite de fato, mas também entre muitas pessoas da segurança pública, entre policiais, militares. Dentro do alto escalão do Exército Brasileiro, é uma quantidade absurda. Se duvidar, a maioria, mais de 50% são a favor do desarmamento civil, porque a crença também de que se você não tem, né, não faz parte de uma grande corporação, não faz parte do Estado, não faz parte ali do estamento, né, da segurança pública, você também não está habilitado, não está apto para ter uma arma. Né? E o pobre do senador Eduardo Girão se contradisse, né, durante uma palestra lá em Minas, quando ele tentava defender a questão do aborto, estava fazendo até uma defesa muito boa, mas aí ele se enrolou, coitado. Né, falou que o feto não tem como se defender, concordo com ele, certíssimo. A maior injustiça, né? Às vezes é justo você dar umas porradas num sujeito vivo que tem como se defender, porque ele é responsável pelo que faz, mas o feto não. É a criatura mais inocente de todas. Aí ele pegou e, para fazer uma analogia, disse assim, porque uma pessoa adulta tem como se defender, né? Se entra uma pessoa aqui, por exemplo, e vem atacar a gente pode chamar a polícia, sair correndo pela porta, se defender com... Aí ele percebeu a burrada que ele falou, aí ele travou, aí ele falou, uma cadeira... Livros que faltou dizer, né? Aí eu tava lá no fundo do salão e eu gritei assim meio alto, com arma! Aí ele se enrolou, não conseguiu terminar a palestra dele, né? Mas esse tipo de discurso do Flávio Dino é muito pior, porque assim, o Girão, ele é só, enfim, um riquinho metido, mimado, que acha que, enfim, o pobre... O negócio de pobre com arma não é legal. É melhor que os meus seguranças armados e tudo mais e tal, né? E aí vem com aqueles papinhos, né, de a vida em qualquer situação. Aí ele tem uma desculpa ridícula, que é porque ele tem um trauma, não sei o que. Enfim, dane-se. É uma desculpa de imbecil e que com 10 minutos você desfaz o argumento dele. Agora o Flávio Dino não, né? O Flávio Dino é aquele caso ali onde a burrice e a maldade andam par a par, né? E ele, na maior cara de pau, ele gosta mesmo de dizer, sem apresentar dados, sem estatística, sem nada. Ele simplesmente solta irresponsavelmente, né, uma estatística que só existe na cabeça do Flávio Dino, de que as armas que circulam pelo crime no Brasil, elas vêm de CACs, enfim, de pessoas, de civis comuns, que vão ali e compram armas em lojas esportivas, e essas armas vão parar no tráfico, assim... Quer dizer, você não precisa nem dos números para perceber como que isso é de uma mentira, de uma cara de pau tremenda. Você imagina a logística. Todo mundo que já tentou comprar uma arma de fogo legalmente no Brasil, mesmo nos bons tempos ali do Bolsonaro, que a coisa ficou bem mais simplificada, bem mais desburocratizada, todo mundo sabe como que não era simples. Não é igual você vai ali nas Casas Bahia e compra um liquidificador, né? Não. Eu sou a favor que fosse assim, para mim tinha que ser assim. Você vai ali, eu sou contra registro de arma. O meu nível de defesa do armamentismo é que eu sou contra que o governo tenha qualquer tipo de registro ou controle sobre a quantidade de armas que as pessoas têm. Aliás, o governo não pode ter registro e controle disso, porque armas servem em última instância para se defender contra a tirania estatal. Né? Dificilmente você vai conseguir usar uma arma para reagir a um assalto na rua. Quem acha que vai ter uma arma e não vai ser assaltado é porque não entendeu que a arma trata-se de segurança particular, da segurança privada. A segurança pública, de fato, é um assunto que deve ser debatido em sociedade, em parceria com o Estado, com o governo e tudo mais. A arma serve para você defender tua casa, tua propriedade, serve para você defender, se defender, enfim, de N situações que não é o bandido na rua que te surpreende para te assaltar. E eles sempre gostam de lembrar de situações onde, de fato, as pessoas cometem a estupidez de tentar se livrar de um assalto com arma e às vezes acabam sendo feridas e tudo mais. Tem casos e casos, tem pessoas com treinamento que vão conseguir fazer isso. O Pirajá é a melhor pessoa para falar sobre isso, porque ele tem dados, tem números, ele, de fato, né, estuda essa situação, né, ele trabalhou muito tempo ali à frente do ProArmas, mas
de maneira geral, o discurso sobre armas, ele está ali dentro da esfera dos direitos naturais. O Flávio Dino, obviamente, está se lixando para isso, e ele tenta a todo custo fazer colar essa narrativa de que CACs alimentam o mercado de armas utilizados pelo crime. Assim, eu queria saber onde que é que os caras do Comando Vermelho estão conseguindo a AK-47 com os CACs. Porque eu quero comprar uma AK-47 também. Nem CAC não está conseguindo, né? Não, nunca teve com a AK-47. Não tem. Assim, você vê os caras com armas que simplesmente não são vendidas para civis, não tem como. E outra, a quantidade de armas que circulam dentro do tráfico. E só esse número já é suficiente para você desistir desse sonho encantado de que, mas se todo mundo tiver arma é ruim. Cara, se você quiser ter uma arma, você vai ter uma arma. Você vai lá e compre legal, porque o bandido tem. Entendeu? Assim, o Estado só tem capacidade para barrar o sujeito que insiste em querer comprar uma arma legalmente, respeitando essa lei imoral que te impede de te defender. Porque se você quiser agir à margem da lei e ter uma arma, você consegue. Afinal, a gente tem duas coisas aí para provar isso: Comando Vermelho, né, e PCC. Então, assim, a lei anti-armamento não serve para desarmar ninguém. Exatamente. Não é o remédio, né? Não é a solução. Não é o remédio. Enfim, isso é um assunto muito longo. Sempre vão ter aqueles argumentos. Mas o sujeito comprou uma arma legal e aí, numa briga de bar, ele pegou. Isso também é fruto de desse comportamento de controle de armas, que é um comportamento elitista. Sim. Porque é caro, é complicado, então são poucas pessoas que têm acesso a uma arma legal, e aí o cara tem uma arma legal e é um imbecil e resolve sacar uma arma numa briga de trânsito ou num bar, porque ele tem certeza que só ele ali tem uma arma. Num ambiente que ele sabe que está todo mundo armado... Não vai ser o Jiraya, né? Não vai. Ele vai... Aconteceu um episódio, Brás, quer dizer, esses episódios acontecem, né, comumente, infelizmente, mas aqui no interior do Paraná, na cidade de Maringá, uma moça bastante conhecida na cidade, eles estavam ali num evento, numa cachoeira, tinha bastante gente lá, um piquenique, sei lá, tem umas cachoeiras aqui pela Redondeza, né, e tava esse pessoal fazendo algum tipo de festa por lá, e infelizmente, quando ela foi embora, ela foi perseguida e abusada e depois morta. Um grupo de amigas, entretanto, num espectro feminista da coisa, por assim dizer, foram fazer lá um ato e levantar cartazes e pedir paz e coisa e tal. Mas a primeira coisa que eu pensei, cara, se essa moça tivesse uma arma, isso não teria acontecido. Então, qual que é a real possibilidade de defesa? Não é? Nada empodera mais uma mulher do que uma .40, né? Então, assim... Então, realmente, é um tema para ser discutido, para ser aprofundado, para ser mais... a gente fica vendo essas coisas escabrosas. Mas a chance dessas políticas públicas pro armas voltarem, né? Assim, né? Não tem. Agora a gente vai ter que trabalhar para daqui 20, 30 anos, entendeu? Assim, 20, 30 anos de trabalho para conseguir de fato fazer alguma coisa, né? Essa situação, essa pequena lacuna, essa pequena brecha que a gente teve durante o governo Bolsonaro é a prova de que mais uma vez o Olavo tem razão, né, de que o que a gente teve foi uma ejaculação precoce. Foi só a cerejinha do bolo. Foi só ali gostosinho. Só que você não tem todo o estamento, toda a estrutura necessária para a manutenção de um comando, né, de poder para que as coisas aconteçam. Então você entra lá e tem o poder, tem a capacidade de fazer certo, você não tem a mídia, você não tem o judiciário, você não tem os intelectuais, você não tem as universidades, você não tem a CNBB, você não tem nada. Então, assim, vão te expurgar, vão te chutar ali para fora do poder, e tudo aquilo que você fez é desmanchado assim, né? O Lula fez o revogaço dele, e aí a gente está em um ano de governo e a gente teve um retrocesso total em todas as pautas, não só em pautas como armas e tudo mais, mas no episódio que eu gravei ontem do Show do Brás, que vai ao ar quinta-feira, amanhã. Quinta-feira, amanhã, né, eu mostro lá, por exemplo, o retrocesso na economia. Né, a gente, em 2022, foi a primeira vez que um presidente passa para o próximo presidente o país com as contas no azul. Né, o Brasil fechou 2022 com um superávit de mais de 50 bilhões e em menos de 6 meses, não era nem junho, o Haddad já tinha conseguido transformar isso num rombo de mais de 40 bilhões.
Então, assim, mesmo você, eu não ligo para questões de arma, não sei o que lá, não discuto essas pautas. Vamos falar do teu bolso, que isso aí é direto e todo mundo sente, né? Assim, a inépcia do governo é em todas as áreas, inclusive na... É aquela frase, eu não lembro de quem que é, se é do Milton Friedman, um grande economista que falava, né? Que se a gente colocar políticos para administrar o deserto do Saara, em 6 meses falta areia, né? Então, se aplica aqui perfeitamente, não é? Eu estou observando aqui, Brás, no chat do canal do Silvio Grimaldo, que está rolando um bate-papo aqui sobre militares, o livro que o Silvio está para escrever, se a temática é uma ou não é, se é outra. Mas queria reportar, então, um pouco aqui do que foi a oitiva, né, do general Heleno, lá na CPMI. Opa, foi divertido, hein? Divertido. A parte da diversão, na verdade, ficou ontem a cargo do... Conexão KGB. Conexão Se você KGB. não assistiu Conexão KGB de ontem, assista, porque tá foram vários temas muito legais. O programa foi até um pouco mais longo que o normal, né? Na verdade, é porque ele começou também pontualmente atrasadinho, eu acho que... Isso aí é normal, já. Já é normal. Não, sim, mas todos os temas ali com bastante relevância, as piadas ruins de sempre, tô brincando, vocês são bem legais. Mas vamos acompanhar então um pouquinho do que foi a presença do general Heleno lá, né? Em depoimento à CPMI, general Heleno diz que acampamentos eram pacíficos. Eu vou trazer 2 pautas aqui, tá? Da presença dele lá. Ele afirmou, então, ontem, né, no depoimento dele, que os acampamentos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, em frente aos quartéis generais, eram ordeiros e pacíficos. Vou abrir aspas aqui para ele, ó. Eu nunca fui ao acampamento, não por falta de tempo, mas por falta de condições de participar do que realizavam no acampamento, que, pelo que sabia, eram atividades extremamente pacíficas e ordeiras. E nunca considerei o acampamento algo que interessasse a segurança institucional. Sempre achei que era uma manifestação política pacífica, porque ele foi, né, ele é o ex-chefe do GSI, certo? Uhum. Ele disse que recebeu algumas pessoas que estavam por lá, mas que não foi algo para articular qualquer ato golpista. Então, aspas para ele de novo, abre aspas, recebi por educação, eles foram lá apenas para tirar fotos e fazer vídeos, disse o general. E vou daí trazer mais uma outra parte ali, né, do depoimento dele. General Heleno diz que delação de Cid sobre tentativa de golpe é fantasia. O general Augusto Heleno, né, o ex-ministro do GSI, do governo Bolsonaro, ele chamou de fantasia a declaração do tenente-coronel Mauro Cid de que teria havido reuniões no Palácio do Planalto para tratar de um suposto golpe de Estado. Heleno depôs ontem, né? Ele estava na condição de testemunha, e sobre os atos do 8 de janeiro. Ontem, o Brás, o Silvio chegou a comentar aqui também na bancada que, infelizmente, em alguns momentos parecia que o general estava caindo ali na armadilha, porque realmente o foco dessa CPMI é o 8 de janeiro, mas algumas perguntas enviesadas ali da base do governo, né, queriam tratar de assuntos paralelos e, infelizmente, o general acabou dando corda lá. Mas eu vi também algumas defesas, por exemplo, do deputado federal Ricardo Salles, dizendo que sim, foram boas colocações do general, teve ali firmeza para fazer algumas colocações. E vou continuar aqui com a reportagem, então. Continua. No entanto, deputados e senadores governistas rapidamente apresentaram uma imagem publicada pela Presidência da República em 25 de fevereiro de 2019, na qual Cid aparece em uma reunião com Bolsonaro e os então comandantes Ilques Barbosa Júnior, da Marinha, Edson Pujol, do Exército, e Carlos Bermudez, da Aeronáutica. A Elisiane Gama relembrou, né, essa imagem. E então seria uma prova ali de que eles estavam, sim, tratando de atos golpistas, né? Tem aqui o tweet dela, tá? Não vi, eu vou abrir aspas aqui, ó. Dani, se você puder pôr na tela pra gente, fazendo favor, abaixo aí da matéria vai ter o tweet dela.
Não vi, não lembro, não participei, não estava e não li. O depoente de hoje demonstra que estava a passeio na chefia do GSI, mas os fatos e dados mostram o contrário. General Heleno, bem posicionado numa reunião do presidente com a cúpula militar e com Mauro Cid. Então, na cabeça dela, isso aí já é a prova de que eles estariam articulando o golpe, né? O problema é a data da foto, né? A data, perfeito. Vocês lembraram isso também ontem no Conexão, Lembramos. né? Tinha o perfil do Flickr, né? Do presidente, da presidência. Acho que é de 2019, né, Brás? 2019, é do início, é de janeiro de 2019, a foto, se não me engano. Ou seja, do primeiro mês do governo Bolsonaro. Os caras começaram já o primeiro mês planejando o golpe com 4 anos de antecedência. São os gênios. São. Né? Então, assim... E a foto ali do encarregado de ordens, né, do Mauro Cid, fazendo, ou seja, ele não está ali na mesa na reunião, ele está lá atrás, né, fazendo o que de fato o ajudante de ordens faz, que é estar ali para, né, ser uma espécie de imediato, de contínuo, né? Como o pessoal carinhosamente chama esse tipo de cargo, chama esse tipo de cargo, é o cordinha, né? É o cordinha, é isso. Tipo assim, ele era o encarregado. Encarregado, né? Isso, é um cara que, entendeu? Ele não é um cara que participa ali das decisões estratégicas e tudo mais. É um serviço, né? É um serviço mais objetivo ali, de levar documento, de, sei lá, atender celular, enfim, é uma espécie de funções assim completamente que são delegadas a ele e não de medidas, de tomada de decisões. Quase uma, né? Espécie de mordomo do presidente, entendeu? Um mordomo móvel do presidente, é tipo isso. Não é um cara que decide decisões militares e tudo mais. Não, e além do mais, você imagina, Braz, olha, vamos fotografar o momento da nossa reunião para o golpe, né? Vamos registrar. Bom, aí olha, aí você está entrando numa seara que você me complica, porque todo mundo sabe que eu não nutro muita simpatia por militar e pelo general Heleno. E o general Heleno é o cara, né, que divulgou no Twitter os seus dados pessoais, seu RG, seu CPF, nome completo e endereço. Até agora, desculpa, Braz, deixa o Bernardo desconcertado saber que se comunicam lá por WhatsApp. Por WhatsApp, né? Os caras cuidam o GSI. A inteligência, a ABIN, era submetida ao GSI. Os caras que são chefes do serviço de inteligência do Brasil, os caras comunicam pelo WhatsApp. Então, assim, eu não espero nada dessa gente, sabe? Se falasse, não, eles fotografaram o momento e botaram hashtag golpe, eu não duvido. Mas a questão é que é ridículo você pegar uma foto de janeiro de 2019 e usar isso prova, como prova, exatamente. Agora, o Heleno, né, vai lá, os acampamentos são pacíficos, mas realmente eram pacíficos, isso aí tá certo. Né? Agora, o que não aconteceu ainda e não vai acontecer tão cedo é essa gente ir lá e fazer o meia-culpa, né? Falar, então, esse pessoal tava tudo lá na frente acampado, histérico, porque a gente ficava botando pilha neles. Né? Não só o Heleno, mas todos esses generais filhos da mãe aí, Braga Neto, essa galera toda, ficava botando pilha. E tem registros e registros e mais registros do povo lá, entendeu? Era alimentado, né? Uma esperança. Alimentado. O ladrão não vai subir a rampa, não sei o que lá. Fazendo essa bravata toda. E ele, assim, não é momento para entrar nessa explicação toda aqui no diário, porque é mais longa, mas eu e o Silvio, assim, somos extremamente convictos, com argumentos e tudo mais, de que toda essa movimentação que resultou nesses acampamentos e tudo mais, não o quebra-quebra do 8 de janeiro, mas toda essa movimentação desse povo que ficou lá tomando chuva e tudo mais e tal, foi uma operação psicológica conduzida pelo próprio exército propositalmente. Não foi um troço que perdeu-se a mão ou tudo mais e tal. Né? E muita gente foi usada por esse caso, um monte de gente da direita brasileira, que agora está aí falando, eu avisei, não avisou porra nenhuma, tá? Vocês estavam lá incitando o povo a ir para a rua. Pedindo Pix? Estou falando só dos canais que estão pedindo Pix, mas de gente famosinha da direita que agora está dando de comentarista político, de não acredito mais na política, beleza.
Tá bom, só que eu estou esperando os senhores, né, deixarem de ser hipócritas, irem lá e fazer o meia-culpa e falar, então, pessoal, é o seguinte, eu sei que teve um monte de gente que se ferrou aí, foi preso e tomou na tarraqueta, apanhou da polícia, tudo mais e tal, porque eu, como uma pessoa que tinha projeção ali dentro da bolha digital da direita, fiquei igual um mongoloide falando para vocês que tinha informações privilegiadas e que iria acontecer alguma coisa. Mas ninguém teve a hombridade de pedir desculpa e de fazer um meia-culpa até agora. Agora tá todo mundo assim, fomos enganados, não sei o que. Vocês foram enganados, só que vocês eram proeminentes. Vocês tinham voz, vocês gostavam de ser famosinho. Entendeu? Agora não vão assumir também responsabilidade por ter feito um monte de tiazinha do Zap lá e tomar na cara por conta de vocês. Isso aí essa galera não faz, né? Enfim. E não vou dar nomes ainda não, mas vai ter uma hora, estamos montando um dossiê aqui que vai ter hora que a gente vai começar a dar nome, entendeu? Vamos falar fulaninho, beltraninho, todo mundo aí. Vocês sabem quem vocês são, seus safados. É isso aí. Mostra... Eu não sei, eu sou péssima para ditados populares. Como é que é? Faz ação e mostra o pau? Como que... Não sei, gente. Mata cobra e mostra o pau. Mata cobra e mostra o pau. É isso mesmo. Seria dar os nomes, né? E outra situação... É que dá os nomes ao boi, já dá o nome, já o nome do programa do Pirajá, né? É, do Pirajá. E outra situação esquisita aqui, olha só, Brás, Ministério da Saúde fecha contrato de 285,8 milhões com microempresa de um funcionário. Vamos ver o que está acontecendo. Olha só. Aqui. O Ministério da Saúde firmou um contrato de 285,8 milhões com uma microempresa que contava apenas com um funcionário registrado até março deste ano. Surpreendentemente, o capital social dessa empresa totaliza 1,3 milhão. O acordo é do mês de abril e tinha como objetivo o fornecimento de 293 mil frascos de imunoglobina humana, um medicamento vital produzido a partir do sangue e utilizado para fortalecer a imunidade de pacientes acometidos por diversas doenças, incluindo a síndrome de Guillain-Barré, relacionada também às vacinas da Covid. A microempresa em questão, denominada Auramed e sediada em Goiás, ganhou destaque não apenas pelo tamanho incomum desse contrato, mas também por representar no Brasil uma gigante do setor farmacêutico, a chinesa Nanjing Pharmacare. O contrato estabelecido entre o Ministério da Saúde e a empresa asiática aponta a Auramed como sua representante oficial no país. Curiosamente, a Nanjing Pharmacare também é representada no território brasileiro pela Pan American Medical Supply, que conta entre seus sócios com Marcelo Pupkin Pita, um empresário, não sei se pronuncia esse Pupkin assim, tá? Um empresário do ramo que já enfrentou problemas com a justiça no passado. Pita foi detido na Operação Vampiro em 2004 e novamente em 2007. Vamos chegar lá. A Operação Vampiro foi desencadeada pela PF em vários estados com o objetivo de desmantelar quadrilha que atuava em fraudes contra o Ministério da Saúde na compra de medicamentos, em sua maioria na área de hemoderivados. Segundo uma reportagem do portal Metrópolis, investigações recentes apontaram suspeitas de mais fraudes em licitações realizadas no Ministério no que diz respeito à compra desses medicamentos, incluindo a imunoglobulina. Embora a causa exata seja desconhecida, a síndrome de Guillain-Barré muitas vezes está associada a infecções virais anteriores, mas o número de casos aumentou desproporcionalmente no Brasil e, por exemplo, no Peru, após a imposição da vacina da Covid-19. A emergência abrange as 25 regiões do Peru e vários casos já foram relatados também no nosso país. Eu tenho, Brás, inclusive, uma amiga cujo filho teve esse problema e ela, assim, foi muito abençoada no período ali que estavam querendo impor também a vacinação para as crianças pequenas, né? Ela teve, então, o cuidado de não colocar para o filho dela, não proporcionar isso aí para o filho dela, porque ela já tinha conhecimento dessa ligação, né? De que isso poderia acontecer. Agora, o caso é muito, muito esquisito, né? Um contrato desse tamanho com uma empresa de um funcionário
E ligada aí já a outros casos também, que é o caso desse Pita, né? Essa Operação Vampiro já tratava desses casos suspeitos. Mas assim, a gente não tem um desfecho aqui, a gente não tem exatamente se é, se não é, mas tem essas suspeitas, mas assim, né? isso aí é um procedimento que não sei se você lembra naquela época do escândalo das ambulâncias, né? Que teve o deputado Bem Milton lembrado. Capixaba, lá de Rondônia, que, enfim, não deu em merda nenhuma, aquele vagabundo continua na política lá do estado, continuou por anos e anos lá. Eu morei em Rondônia nessa época, eu me lembro do desenrolar de toda coisa. E o que acontece? Isso aí são o que eles chamam lá em Brasília, são as empresas de pastinha, né? Você cria uma licitação, cria um negócio, cria uma necessidade de compra, e aí você tem um laranja ou um amigo do rei, entendeu? E o cara cria a empresa ali do dia para a noite, e a empresa é só uma pastinha. Não existe empresa. O cara cria uma empresa para poder se beneficiar ali com aquele contrato, ou seja, já é um jogo de carta marcada. Sim. A empresa que ia levar é aquela. Teve um caso que eu me lembro, enfim, outro caso que foi abafado, que não deu em nada. Curiosamente também, né, envolvendo um senador do estado de Rondônia, na época era a senadora Fátima Cleide, do PT, isso por volta de 2005, 2006, um baita do escândalo, deu 3 meses, abafaram e a coisa ficou por isso mesmo. Existe uma empresa que ela era criada, o nome da empresa era OMS Limitada, OMS de HOMS, de aquela medida de impedância elétrica, né? Tá. E essa empresa, enfim, ela servia para prestar serviço de funcionários terceirizados para, então, na época, né, Centrais Elétricas de Rondônia, que era uma empresa estatal que depois foi incorporada para a Eletrobras, para o grupo, para a holding da Eletrobras Nacional. E o que acontecia? O esquema, assim, você poderia simplesmente suprir aquele quadro de deficiência da empresa com concursos públicos que não eram feitos há muito tempo, e os concursos públicos eram empurrados e tudo mais para suprir as vagas com funcionários terceirizados. Né? E essa empresa contratava ali os funcionários terceirizados a um valor muito mais caro do que o valor do serviço público, só que o funcionário recebia uma fração bem menor, ele ganhava menos do que o funcionário público, e o restante do valor do contrato eram os custos operacionais para se contratar essa empresa. E a empresa, a tal da OMS Limitada e tudo mais, quando acabou-se o contrato e os funcionários foram processar a empresa, descobriu-se que a empresa, enfim, tinha um dono só, era uma empresa de pastinha, ninguém nunca localizou esse dono, o tal do dono da empresa era um sujeito que, provavelmente um laranja, ou enfim, algum CPF morto que ressuscitaram e tudo mais e tal. E aí, quando foram cavucar, a coisa era mesmo, né, quem estava por detrás ali dessa empresa laranja era essa senadora do PT, né, que, enfim, fazia todo o lobby para se beneficiar de uma empresa de pastinha criada ali imediatamente para suprir uma necessidade do governo, criada pela própria inépcia dos deputados, que poderiam ter resolvido ali a coisa, do próprio governo, da própria empresa estatal, que deveria ter resolvido a coisa, né, com contratação através de serviço público. E então, assim, isso é praxis dentro da política brasileira, tá? Assim, quando a gente começa a falar de corrupção, as pessoas pensam assim uma coisa muito objetiva, né? Vem alguém lá com dinheiro e dá um dinheiro para um deputado votar uma lei. Não, a sofisticação da corrupção dentro da política, isso não é só no Brasil. Assim, essa sofisticação da polícia, isso é no mundo inteiro. Esses esquemas de empresa de pastinha que vai lá, isso é no mundo inteiro. Na Europa é assim, nos Estados Unidos é assim, e tem nego que nunca vai largar, por exemplo, uma teta no Senado, o cara nunca vai querer ser candidato a presidente ou a nada, porque ele está ali como senador do estadozinho dele, estado Rondônia, né, Acre, né, Tocantins, um lugar que ninguém dá muita bola, e o cara está ali enriquecendo há décadas criando essas empresinhas para suprir essas necessidades do Estado, né? Que geralmente são, às vezes, necessidades criadas por eles mesmos, que deveriam ser resolvidas pelo SUS, por alguma outra coisa que a gente já paga imposto para resolver. E aí, como essas coisas não funcionam, você vai lá e faz um contrato emergencial e cria-se uma empresa assim do dia para a noite, que recebe uma verba milionária para fazer sabe-se lá Deus o quê.
É muito lamentável. Não estou falando que é o caso dessa empresa, Sim, que ainda vai ser ainda averiguado, mas, enfim, eu estou narrando a situação corriqueira, né? E que, hipoteticamente, as chances dessa empresa se encaixar exatamente nessa situação que eu descrevi, a gente sabe que é grande. Eu queria agradecer aqui o pessoal no Twitter, aqui é o Xenobil 6RSX45, que já fez até aqui, ó, a campanha aqui, ó, olha, a arte. Ficou bonito! Né, eu sendo empossado como ministro do STF pelo Lula. Vou mandar o link para você agora. Já tá aqui. Gente, a tua campanha tá tomando corpo mesmo, hein? Exatamente. Tá tomando corpo porque é uma campanha de peso, né? De peso, Pra quem precisa de um grande homem. Para quem não entendeu ainda, é porque o Lula anunciou que o candidato para o STF não vai ser decidido nem por etnia, por cor, nem por sexo, porque estavam querendo uma mulher, negra, não sei o que. Falou, não vai ser nada disso. Né? Então, quer dizer, a gente sabe que ele está falando isso para colocar o Flávio Dino. Então, ou seja, se o critério não é nem raça, nem sexo, o critério vai ser peso. Se o critério é peso, eu me candidato. Né? Então, eu acho que eu tenho os pré-requisitos para entrar aí nessa campanha com o Flávio Dino. Acho que ele é um pouquinho mais largo que eu, mas eu sou um pouco mais alto. Se colocar na balança, deve ficar mais ou menos igual, né? Mas eu acredito que possivelmente, Brás, você tenha um infinito, maior notório saber jurídico que o seu concorrente. Sim, porque eu vou parar de citar o nome dele. Eu sou mais novo, então eu sei consultar o Google e a Wikipedia bem mais rápido. Ele quer censurar, vai ver, é por isso que ele quer censurar. Só isso já é suficiente para ter mais saber jurídico que o Flávio Dino. Então, notório saber jurídico. Exatamente. Quem puder ajudar na campanha, tá bom? Na hashtag Brás no STF, eu agradeço de coração. Nossa, Brás, você ao lado do Lula, veja só. Olha só. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio. Olha, a gente tem mais 2 pautas aqui, o tempo já está chegando, mas eu queria indicar o que seria a nossa última pauta aqui, na verdade. A matéria, pessoal, do Juan Soletti, ela foi ontem muito aprofundadamente, existe essa maneira de dizer, Brás, mas muito profundamente tratada no Conexão KGB. Não deixem de assistir quem não acompanhou ao vivo, que é a questão da oposição ter protocolado, né, um pedido de plebiscito sobre aborto no Senado. E aqui a gente tem, então, a opinião, né, o parecer da Ludmila Lins Grilo, né, e também do Marlon de Rosa. Mas esse assunto eu tinha colocado aqui como último assunto da nossa pauta, porque ainda falando em dinheiro público, pessoas ali, né, com esquemões, aqui é um baita de um esquema. Veja, Lula abre espaço para Lehman influenciar o uso de 6,6 bilhões da educação. Então, desculpa até, eu adiantei que essa seria nosso último assunto, né, que talvez não dê tempo, e então eu peço que vocês tanto acessem a matéria no Brasil Sem Medo, né, essa do plebiscito, quanto assistam ao Conexão KGB de ontem. Mas agora, Brás, a gente vai falar desse senhor que fica sondando aqui a nossa educação, né, as diretrizes aqui. Então, vamos lá. O MEC fechou um acordo com a Mega Edu para opinar sobre a conexão de escolas públicas à internet. Dani, daí a pauta 4 que eu coloquei, fazendo favor. A ONG, financiada pelo empresário Jorge Paulo Lemann, também foi inserida em um conselho do Ministério das Comunicações para definir destino de parte dos 6,6 bilhões que serão destinados para a conectividade de estudantes. A Mega Edu, além de atuar no MEC e no Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, onde estão 40% dos recursos de investimento até 2026, também está sendo convocada para opinar sobre o uso de 3,1 bilhões do dinheiro privado que as operadoras de telefonia foram obrigadas a investir para arrematar faixas do leilão do 5G. O acordo foi fechado por influência da secretária de Educação Básica, Kátia, eu não vou saber falar esse sobrenome, possivelmente o Brás saiba, Schweikart.
Schweikart, veja só, a secretária de Educação Básica, né, a ex-integrante do Centro Lehman, outra entidade do empresário, tá tudo ligadinho, né? Seu nome constava como integrante do comitê de especialistas da organização até o MEC ter sido questionado pelo jornal O Estado de São Paulo sobre a ligação dela com o acordo firmado com o empresário. A colaboração faz parte da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, cujo lançamento ele estava para acontecer, na verdade, ontem. Eu não acompanhei, vocês me desculpem. Vou ver se rolou, ia ser a inaugurada, né, pelo Lula também. E em um estudo da ONG de Lehman, foi utilizado pelo governo petista para a elaboração da proposta de ampliar o número de escolas antenadas com conexão à internet até 2024. Segundo a Fundação Lehman, não haveria conflito de interesses na nova parceria, pois a ONG supostamente tem conhecimento e legitimidade para atuar juntamente com o governo federal. A situação gera ressalvas, visto que, recentemente, o presidente Lula chegou a criticar publicamente o empresário Jorge Lehman. Essa é a parte gostosa da notícia, né? Em decorrência da recuperação judicial e rombos das lojas americanas, uma das empresas do bilionário. Eu vou abrir aspas aqui para o Lula. Esse Lehman era vendido como o suprassumo do empresário bem-sucedido. Era o cara que financiava jovens para estudarem em Harvard e formarem um novo governo. Falava contra a corrupção todos os dias e depois cometeu uma fraude que pode chegar a... Olha, o Lula... denunciou aqui, né? Afirmou aqui que cometeu uma fraude que pode chegar a 40 bilhões. Afirmou o Lula no início deste ano em uma entrevista à Rede TV. Brás, o que você acha que... O Lehman, na verdade, a gente sabe assim que foi ele que colocou a deputada Tabata do Amaral lá, né? Possivelmente via Lehman lá, sim, né? Ela é para da bancada influenciar, dele. Não é? Usos, gastos, fazer o barulhinho lá, pró-interesses dele, né? E agora ele tem aí, ó, 6,6 bilhões para influenciar esse uso, Brás, na educação. Cara, o Lehman, enfim, né? Ele falou das Americanas, ele é dono da Ambev também, de outras marcas como Burger King, a Heinz, né? E o que ele quer fazer é uma espécie de ambevização da educação brasileira. É isso, ele está a fim de comprar vários desses grupos de ensino privado. Em várias frentes. Exatamente. Ali. Aí você está ali tomando, né, Antártica, Skol, sei lá, essas cervejas aí que não entram no nosso paladar. Que não entram na minha geladeira. Heineken, você está tomando tudo. Heineken não é da Ambev, não. Isso que A Heineken não é da Ambev, mas sei lá, as outras, é tudo Ambev, é tudo da Ambev. Umas melhorzinhas, umas piorzinhas, umas mais bem feitas, umas menos bem feitas, umas mais caras, umas mais baratas. Mas tem o dedinho dele ali. É tudo Ambev, entendeu? E a ideia dele é fazer mais ou menos isso na educação privada também, né? Então vai ter escola para classe média baixa, classe média, classe alta, coisa toda, mas é tudo juntinho com o governo. Tudo juntinho, exatamente. Né? E assim, enfim, essas ideias de parceria público-privada. Primeiro que assim, esse lobby, né, que ele já faz lá dentro, a gente sabe que a Tabata foi formada pelo instituto dele, teve a campanha financiada, tem toda essa ligação. Então, querendo ou não, ele não precisa nem fazer o lobby, ele faz o tipo de lobby mais eficiente que existe, que já é colocar o político ali dentro, né? Que é algo, né, que, enfim, os grandes empresários de direita, se tivessem mais do que 2 neurônios na cabeça, deveriam fazer também, né? O problema que a gente comentou ontem aqui no KGB é que existe uma síndrome dentro dessa galera que se apresenta como direita brasileira, que o cara, se ele é empresário, ele quer ser empresário, dono do partido, o escritor, o intelectual, o fundador do think tank e o candidato. Ele é tudo, né? Ao invés de apoiar realmente quem ali na prática tem. Exatamente. O cara que é político, ele também quer ser tudo. Ele quer ser político, ele quer ser o intelectual, ele quer ser o fundador de ONG, ele quer ser o empresário. Assim, todo mundo quer o protagonismo de cabo a rabo. E o Jorge Lehman, que é um cara que, se você sair na rua mostrando a cara e a foto dele, para a maioria das pessoas, ninguém sabe quem ele é, né? Só quem fica ligado realmente em notícias e tudo mais e tal, com um pouco mais de atenção, vai conhecer a cara do Lehman, pode até ter ouvido falar do nome, mas pouca gente conhece a cara dele. E isso é o que, de fato, todos esses grandes empresários que investem em pautas políticas e nas suas agendas fazem. Eles são low profile, eles entendem que a função do empresário, né, ele não vai largar de deixar de ganhar dinheiro para se candidatar,
a deputado, ou sei lá, o que eu fazer campanha explicitamente. Para ganhar um salário. Fazer aquela macacada igual o velho da Havan fez, entendeu? Não vai fazer um negócio desse. Então, assim, o grande problema é que o Lehman está fazendo é muito inteligente, só que são com os princípios errados. Né? Mas a estratégia, de fato, é essa. Entendeu? Só que o problema é que a direita precisa de um Lehman da direita e não de velho da Havan. Né? Fala, eu vou ajudar a intelectualidade brasileira, vou colocar livros do professor Olavo de Carvalho na minha loja para vender. É assim. Sabe? Ridículo isso. E o Lehman, ele entende, né, realmente de como que a política do país funciona, e ele sabe que ele precisa fazer esse tipo de lobby, esse tipo de jogada. Agora, quem entende perfeitamente como que funciona todo esse tipo de pressão e dentro do MEC é o Silvio. Seria legal ele estar aqui hoje para comentar, porque ele tem essa experiência ali, né, de dentro, né, do MEC, ele sabe como funciona. Na verdade, Braz, eu tinha colocado esse assunto na pauta ontem, só que aí a bancada foi com o Silvio, então você... Aí, ou seja, né, não existe horário, não tem... Não, é que daí ele realmente se aprofundou, né, falar lá do CPEC e os desdobramentos daquilo, que também foi muito interessante a edição de ontem, como hoje também. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final dessa edição do Diário BSM. Vocês, como sempre, dando show aqui, ó, no chat, participando, comentando. O Silvio também hoje estava participando aqui, ó, respondendo a galera. Então, se o Silvio já respondeu também, só quero deixar meu agradecimento a todos vocês, tá? Todo mundo, a maioria das pessoas aqui, Brás, sempre presentes, né, apoiando, divulgando. Então, muito como obrigado. O Brás também acabou de comentar, pegando esse gancho, empresários, vejam, seria o momento, né, de ajudar o que é realmente, que desperta as pessoas, não é, Brás? Que abre os olhos das pessoas, que não as deixa cair em desengano, que seria apoiar a causa que é o BSM, né, o Brás? Chegou num ponto que viramos uma causa, praticamente, para que o Silvio também relatou, né, depoimentos de que pessoas que estavam atentos ao que o BSM ou ao que o Silvio mesmo estava falando, comunicando, de um lado vinham pedras, né, Brás? Mas quem estava atento percebeu, olha, acho que vai dar ruim ficar aqui nos acampamentos, não é? Então, ouviram o que o pessoal estava dizendo aqui no BSM em relação aos acampamentos, tudo, despertaram e não ficaram lá alimentando aquela esperança, né? Aquilo tudo que, infelizmente, resultou depois. Mas apoiem, portanto, o BSM para que esse trabalho continue, né, podendo acontecer, e divulguem também esses programas, os abertos, compartilhem, o Brás comentou aqui, né, já tem gente fazendo cortes também do que foi a conexão, então a gente tem aberto aqui o Diário BSM, temos algumas matérias e alguns programas abertos na nossa plataforma, visite, passeie por lá e seja um assinante, presenteie também, acho que a assinatura mais em conta é de R$12,90? R$12,90 por mês. É muito barato. É barato. Se você já tem uma assinatura e você quer apoiar o BSM, você pode apoiar, fazer uma assinatura para dar de presente para alguém. E tem um lugar lá para você se tornar um apoiante plus. Você quer realmente fazer uma doação maior, uma ajuda maior. Tem um lugar lá para você fazer isso também no BSM. Né? A gente não quer patrocínios de mega empresários, a gente só quer que vocês de fato assinem, comprem a assinatura mensal do BSM, porque o nosso compromisso, de fato, a gente não tem vontade de ter compromisso com grandes empresas, nem com Lehmans, nem com velhos da Van. O nosso compromisso é só com o leitor, né? A gente acredita, de fato, que a população brasileira majoritariamente tem uma visão conservadora e ela não tem um veículo de mídia que a represente. E a nossa missão é cumprir, né, esse papel de um veículo de mídia que esteja realmente alinhado com o que a maioria dos brasileiros pensa e acredita. E vocês sabem também, né, já a qualidade desses caras que vêm aqui e de seus programas, seus conteúdos. Então, contribuam. O Dani já botou aqui, ó. Então, hoje eu errei. Para facilitar, né, um QR Code aí, só apontar a câmera do celular ali, já leva para o link, ou também os nossos perfis, né, o portal brasilsemmedo.com. Pessoal, muito obrigada, então, pela participação de vocês, pelo engajamento. E, Brás, quer deixar algum recado? Muito obrigado a todos vocês. Usem o QR Code para o BSM, Instagram e Twitter. Subam o hashtag BrasNoSTF. Conto com o apoio de vocês. Tá certo. Amanhã a gente volta com o Diário BSM. Tchau.